Olha só, ele marcou com o padre, diz ele que o padre desistiu do debate, né? Ele vai citar agora o ex-pastor que se tornou católico, que só debate com ele se ele for casado. É simples, pô. É, a verdade será conhecida pela igreja. Não pela boca desses protestantes, desses doutores que se autodenomina mais sábio que o magistério, etc. Não. A verdade será conhecida pela igreja. Que falou que só debate comigo quando for casado e tiver filhos. Aí, infelizmente, por isso não teve debate até o momento. Aí teve outro. Então, a condição dele não é nenhuma condição intelectual. Se você for casado, arranjar uma esposa. uma mulher hoje. Exatamente. Aí tem outro que falou que não debate comigo porque eu sou skinhead. Aí. Um skinhead? Ele inventou isso, né? Mas enfim. Aí é complicado, né? Por causa dessas coisas. Mas. Eu debate com você porque você não usa a Bíblia, porque você é desonesto, você adultera texto, você adultera patrística. Por isso que os caras não vão perder o tempo precioso deles para debater com você, que a igreja já refutou. A igreja já mostrou que vocês são fundamento de homens. Simples. Olha só, que sabe o que eu estou percebendo nessa atualidade? Simplesmente, o foco não é mais evangelizar. O foco é ser, eu sou o tal, porque eu refutei o padre Paulo Ricardo. Ah, não. Padre Paulo Ricardo, por exemplo, refutou Lucas Manzoni. O foco é isso agora. O foco não é Cristo, o foco é o eu. O foco não é escritura. O foco não é o magistério. O foco não é a tradição. O foco é o eu. A Bíblia diz, Efésios 3,10, a divina diversidade da sabedoria é conhecida pela igreja. Mateus 20. Por que pela igreja? Porque o Espírito Santo assiste à igreja. A quem foi confiado? Os apóstolos. As apóstolos 2. Então, nós temos que seguir a tradição que vem lá do fundamento dos apóstolos. É uma tradição protestante? São ensinamentos de doutores protestantes? Não. São ensinamento dos seus sucessores, que vai continuar esse trabalho através da sucessão. E o milagre eucarístico, só você procurar. Pega o seu computadorzinho, os milagres eucarísticos. Vai aparecer centenas de milagres eucarísticos. E se você pegar João 6, você pegar Mateus 26, você pegar Lucas 22, você pegar Marcos 14, você pegar 1 Coríntios 11, do 23 diante, você vai ver, pô, evidências na escritura. Então, você vai negar uma coisa que a igreja ensina, que os primeiros cristãos já acreditavam. A igreja primitiva ali já acredita. Como que eu falo igreja primitiva? Os apóstolos, que vem lá da raiz, da origem, já acreditava. E os sucessores seus, os pais patrísticos, vai seguir. Mas o Lucas Manzoni, a visão dos pais patrísticos, não acreditava. Olha só, olha a ideia que ele quer jogar. Olha só que interessante. Por isso que o padre não vai perder o tempo dele, pô. Mas eu desejaria que o padre fosse e empurrasse a goela abaixo de escritura a esses caras. E empurrava a goela abaixo na tradição. Vamos lá, né? Mas de todo modo, eu não sei nem o que aconteceu pro padre não comparecer hoje. Mas eu me preparei bastante para esse debate e no final não vai acontecer, mas enfim, né? Acontece. Estamos acostumados. Sim. O Gesta falou, inclusive, da transubstanciação. Não, pausa aqui. Voltando aqui o vídeo, né? Até onde eu sei, ele pode até me corrigir, isso só vai surgir no Ocidente no século IX, né? Então, durante muito tempo, tem vários inúmeros artigos aí. O Bruno Lima também, no site respostascristãs.blogspot.com, ele tem inúmeros e infindáveis artigos só de pais da igreja rejeitando a transubstanciação. A gente tem, inclusive, uma live no meu canal com 6 horas de duração só para falar dos pais da igreja refutando essa doutrina, né? Então... Quando é que surge na história a transubstanciação? Então, a partir do século IX, mas vai surgir mais como uma especulação, né? O que eles fazem, por exemplo, se você for perguntar... Olha só. Para os protestantes, é uma especulação. Para os protestantes, é uma mentira. Para os protestantes, é uma invenção da igreja. Olha só que interessante. Mas a Bíblia fala ao contrário. Mas vamos lá, né?
católico romano, ele vai pegar citações de pais da igreja falando, por exemplo, uma linguagem parecida com aquela que você tem nos evangelhos mesmo, né? Que a Eucaristia é o corpo de Cristo e tudo mais. Inácio mesmo fala que a Eucaristia é a carne do Senhor, só que ele também vai falar que a fé é a carne do Senhor, que o Evangelho é a carne do Senhor. Ele vai usar a expressão carne do Senhor para um monte de coisa que ninguém acredita que é transubstanciada, né? Literalmente, a carne do Senhor. Agora, a própria questão da transubstanciação, que é isso, é você mudar a própria substância, né? Ele mantém os acidentes, que é como eles chamam, né? Que é a aparência, a forma, mas depois que a consagração não é mais carne, não é mais pão, mas é a carne de Cristo. Essa linguagem você só vai ter em Pedro século IX. Você vai ter, inclusive, papas, como o Papa Gelásio, que vai explicitamente dizer que não há mudança de substância de um para outro. Agostinho, ele vai ter uma obra muito conhecida dele, A Doutrina Cristã, onde ele vai pegar o capítulo que é mais usado pelos católicos para falar da transubstanciação, que é João 6, que vai aquele muito conhecido, né, que é falar minha carne é comida, exato, comida, que inclusive no contexto inteiro não tem nada a ver com a Eucaristia, né, não tem nada a ver com a Santa Ceia, aquele contexto, mas ele vai pegar e vai interpretar especificamente aquelas passagens que eles usam para falar que tá falando de transubstanciação. Dá um pause aqui de novo. Olha só, voltando aqui, a ideia que o Lucas Banzoli quer dar, simples, ó, você pega Mateus. Vai ser uma parte de vídeo, uma porrada de vídeo que eu sei esses vídeos deles aí, ó. Olha só, você pega Mateus 26, olha só. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e benzeu. Partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. Olha só. Tomou depois o cálice, rendeu graça e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos vossos pecados. Olha só. Não tem como pais da igreja negar isso. Olha só. Cristo, ele faz uma consagração, ele benzeu. Olha só. Tá mostrando para nós, ó. Esse corpo, esse pão é meu corpo. E esse sangue, e esse vinho, ó, 27, ó, tomou depois o cálice, rendeu graça e deu, dizendo, bebei dele todos, ó, porque isso é meu sangue, ó. Olha só, aqui que acontece a transubstanciação, quando o sacerdote em persona Cristo faz a consagração. O pão deixa de ser pão, se torna o corpo de Cristo. E o vinho, no cálice, se transforma em sangue. E Cristo fala, fazer isso em memória de mim. Olha só. Simplesmente base bíblica. E na escritura. Você pegar em Lucas 22 também fala a mesma coisa. Ó, Lucas 22 ou Marcos 14. Olha só. Lucas 22. Olha só, do 15 em diante fala. Mas o que em João, ele citou João 6. Cara, é só você procurar na internet os milagres eucarísticos. Ali em Liciano, né? Que aconteceu ali, quando o sacerdote duvidou. Ele vai contar a história do jeito dele, né? Só, João 6. Olha só. Deixa ele rolar. Ele vai explicitamente falar que isso não é para ser interpretado literalmente, que é uma figura de linguagem, um simbolismo, né? E vai ter muitos outros pais da igreja que vão falar a mesma coisa. O próprio Agostinho vai ter... Eu tenho um artigo só sobre Agostinho falando sobre isso. Então isso é uma doutrina que vai surgir posteriormente. Ah, sua visão. Claro que é adulterado. Como Santo Agostinho vai negar a Eucaristia? Como Santo Agostinho vai negar a transubstanciação? Como Santo Agostinho vai negar o que a igreja ensina? Desde lá do primórdio, lá dos apóstolos. São Paulo cita também. A igreja ortodoxa, ela não vai ter uma doutrina explícita falando da transubstanciação. Eles tratam como se fosse um mistério, né? Você tem que falar da igreja católica, não a igreja ortodoxa. Da igreja católica.
Simples entender. Olha a mistura que eles fazem para tentar provar suas mentiras. Eles não entram a fundo no como que isso acontece, né? Mas posteriormente a Igreja Romana ela vai bater o martelo e você vai ter, por exemplo, doutores da Igreja, como o próprio Tomás de Aquino, que ele vai dar como posso dizer, um subsídio filosófico para explicar como isso ocorre e tudo mais, né? Para tentar dar uma base intelectual para isso. Aí ele vai recorrer a uma distinção aristotélica entre acidente e substância, só que na verdade é uma distinção que vai perverter Aristóteles, né? Ele tenta meio que converter Aristóteles à força, meio que torturando Aristóteles, até que Aristóteles confesse as doutrinas católicas, mas na verdade o que Aristóteles diz é o contrário. Ele fala que os acidentes sempre acompanham a substância, então nunca vai existir um acidente de uma coisa e substância que é outra, né? Então o acidente vai sempre acompanhar a substância. Agora eu não sei quem é esse cara aqui, não sei se ele é católico, não sei se ele tá concordando com o Lucas Manzoli, né? Olha só, vamos deixar isso um pouco para cá, vamos entender o que ele tá negando. Ele tem que provar na Bíblia, porque a reforma protestante é só a escritura. Olha só, se os primeiros cristãos, tô falando dos primeiros cristãos, a quem foi confiado, aos apóstolos, todos os pais têm que seguir. Se não segue, tá fora. Olha só, você pega o maná, é prefiguração da Eucaristia. Olha só, que isso deixa bem claro. Olha só, João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Olha só, aqui que acontece a transubstanciação, por causa da consagração. Olha só. Essas palavras, os judeus ficaram apavorados, pô. Ele vai dar a sua própria carne. Olha só, nem os judeus entenderam. São esses doutores que sabem muito, que quer refutar o padre, mas ficou triste porque o padre não veio. Lucas Manzoli, debatente com você, desistiu? Não, essa é a primeira. Não, você acha que os caras vão perder tempo que já está explícito na escritura? Os protestantes não acreditam ali na Santa Ceia. Um pãozinho e um vinho. Para eles. Mas não tem consagração. Não tem sacerdote. Interessante, né? Dá outro pause aqui que tá difícil hoje, hein? Olha só. Voltando aqui o vídeo, né? Ó. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Olha só. E o pão que eu hei de dar é minha carne e carne para a salvação do mundo. Ó. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer sua carne? Então Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida eterna. Vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue uma verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Olha só, este é o pão que desceu do céu, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Ó. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Agora você vê, ó, Atos 2, olha só, 42. Tem uma doutrina para você entender a transubstanciação. Para entender a consagração, Lucas Manzoli. Você não sabe nada, pô. Você sabe o que você estuda. Mas você não vive. Você não segue. O seu foco é protestar e destruir a profecia, o mistério, a transubstanciação. Claro, você não acredita. Olha só. 42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração. Então, não foi lá no século VIII, ou no século VI, ou no século X, ou no século fulano, ciclano.
para nós não interessa. Para nós o que interessa é que os primeiros cristãos acreditavam. Ah, mas Santo Agostinho discorda. Meu irmão, tem centenas de escritos de Santo Agostinho. Mostra. Base a escritura. Se um pai da igreja for ao contrário que a igreja ensinou, é protestante. Como os pais da igreja vai negar isso aqui? Que eles são sucessores próximos dos apóstolos. E Cristo deixa bem claro. Olha só que interessante. É isso que a igreja vive. É isso que a igreja prega. Não é um showzinho gospel, Interessante, ó. Atos dos Apóstolos. 27. No primeiro dia da semana, estando reunido para partir o pão. Olha só. Olha como eles vão seguindo em Mateus. Olha só. Mateus. Agora você vem falar que os pais apostólicos não seguem isso? Claro. Adulterando patrística, pô. Tem vídeos seus aí que apologetas católicos, apologeta ortodoxo, mostrando que você está adulterando a patrística. Olha só. Os apóstolos estavam ali, ó, reunidos ali no domingo para partir o pão. Que pão? Mateus 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão. Benzeu, partiu. Deu aos seus discípulos, ó, dizendo: tomai e comei isso. É meu corpo. Tomou e depois. E tanto quando o sacerdote vai fazer a consagração ali, para consagrar a Eucaristia, o pão e o vinho, fala a mesma rito. Que o sacerdote, ele é impersona Cristo. Aqui que acontece o mistério, a transubstanciação. Por isso que muitos milagres e prodígios aconteceu. Só você pesquisar na internet. Simples entender isso. Mas os caras negam. Porque os caras são protestantes, ó. O que os apóstolos estão fazendo aqui, Atos Apóstolos 20, versículo 7? Mesmo rito que Cristo ensinou aos apóstolos. A Santa Missa aqui, ó. A primeira Santa Missa aqui, ó. Os apóstolos celebrando aqui em Atos Apóstolos 20, versículo 7. A Santa Missa. Em Atos Apóstolos 2,42, ó. Ou 1 Coríntios 11, 23, se preferir. Olha só que interessante, ó. Ou Lucas Manzoli. Não vou nem mostrar mais a farofa sua aí dos seus vídeos, que é para outro vídeo. Olha só. Você pega Atos 2, ó. Quem escreveu o livro de Atos? São Lucas. Certo? Olha só. Atos 2,42, ó. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos, na reunião e comunhão, na fração do pão e na oração. Olha a Santa Missa ali, ó. Olha só que interessante. Quem escreveu o livro de Atos? Você pega Lucas 22. Você não precisa nem viajar na história. Estudar pai patrístico, não. Eles vão seguir a mesma coisa aqui. Certo? Lucas 22, 17. Pegando o cálice, deu graça e disse-lhe: olha só, Evangelho de São Lucas, tomai este cálice e distribuí-o entre vós, ó. Pois vós digo, já não tornareis a beber do fruto da vinha, até que venha o reino de Deus, ó. O reino de Deus é a igreja de Cristo, restaurada aqui sobre o tipete de Flamengo Igreja, que vai celebrar tudo isso aqui, ó. Certo? Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graça, partiu e deu-os, dizendo: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo-lhe: este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Olha só, como ele conseguiu todo esse acesso? Porque ele foi pesquisar a tradição. Lucas 1. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizam entre vós, como nós transmitiram. Aquele que foram desde o princípio testemunho oculares, que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-lo para ti segundo a ordem excelentíssima, Teófilo, para que conheça a solidez daqueles ensinamentos
que tendes recebido. Paulo, 1 Coríntios 11, 23, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmitir, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graça, partiu e disse, isso é meu corpo, o corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória, olha só, de mim. Por quê? 1 Coríntios 10, 16, o cálice de bênção. Olha só, não, 17, ó. Uma vez que há um só, único pão, nós, embora sendo muitos, fomos um só corpo, porque temos nós comungamos do mesmo pão. Então, não tem brecha para isso, pô. Claro, quando o sacerdote duvida da Eucaristia, como aconteceu ali, milagres e prodígios acontecem. Por quê? Tá calar a boca dos hereges. Vamos agora um pouquinho aqui, ó. Já é para outro vídeo, né? Milagres eucarísticos. Vamos ver se aparece. Milagres eucarísticos. Os 5 maiores milagres eucarísticos. Em 1263, em 1171, em 1247, em Portugal, em 1730. Olha só, agora vai voltar o vídeo aí, ó. Olha só, Lanciano, Itália, ano 700. Olha só. Bolzano, Itália, 1263, milagre eucarístico. Ferrara, Itália, 1171, milagre eucarístico, Lucas Manzoli. Continuando o vídeo aqui, né? Siena, Itália, 1730, milagre eucarístico. Então, se você pegar aqui, internet, você vai ver centenas de milagre eucarístico. Centena. Então, olha a outra aqui, ó. Incrível milagre eucarístico associado ao Beato Carlos Arcuti. Vamos ver aqui. Você tem medo de migrar para um PBX? Olha só que interessante. Ô Lucas, mas olha. Carlo Acutis teve uma vida breve, mas marcada com uma profunda espiritualidade eucarística e mariana. Viveu intensamente o amor, a misericórdia e a caridade. Ele morreu de leucemia em 12 de outubro de 2006 e foi beatificado em 16 de outubro de 2020. O milagre eucarístico... Olha só, milagres eucarísticos provados cientificamente. É simples, pô. Agora, faço uma pergunta para você. Ali na Santa Ceia dos protestantes, acontece algum milagre e prodígio através da Santa Ceia? Nunca vi. Nunca vi um relato sequer. Certo? É simples, pô. Aqui, ó. Só na Escritura. Só a Escritura já mostra. Mas nós temos algo mais. Nós temos a tradição. Nós temos algo mais, nós temos o magistério, aonde acontecem esses milagres eucarísticos, aonde acontecem, que vocês não entendem, vocês estão igual os judeus ali, ó, vê com visão carnal. Ah, mas ele vai dar o seu próprio corpo, é canibalismo?
Não entende o mistério. Não entende a transubstanciação. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.